Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à leitura do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, vamos retomar o período de Renascimento, a partir do século XVI, e agora já nós atingimos o século XVII na leitura, retomando o que paramos na semana anterior. Só para esclarecer, né, usando aqui até a própria definição da internet, né, e para que a gente recorde essa história da divisão dos séculos, né? Século I é aquele que vai de primeiro do período do ano 1 até o ano 100. Então, o século I a gente associa ao último ano do século, né? Então, o século I vai do ano 1 até o ano 100. O século II, né, corresponde ao 101 até o 200, até o ano 200. O século III vai do ano 201 até 300. Então, até o ano 300. Então, do ano 1501 até 1600 é o século XVI. O século XVII começa em 1601 e vai até 1700, e assim sucessivamente, né? A gente, para facilitar a nossa cabeça, para a gente não se perder, então o século XVIII, a gente coloca assim, termina em 1800, portanto começa em 1701, ok? O século XX, né, terminou no ano 2000 e começou, porque é 20, né, e começou em 1901, ok? Então vamos lá. Retomando o último parágrafo das guerras religiosas para contextualizar, né, a Europa, não obstante o amparo e a assistência dos abnegados mensageiros do Cristo, transportou-se ao século XVII, 1601 até 1700, no meio de lutas espantosas, agora agravadas com as tenebrosas criações do Tribunal da Penitência. Quase se pode afirmar que os únicos jesuítas dignos do nome de sacerdotes de Jesus foram aqueles que vieram para as regiões desconhecidas da América, no cumprimento dos mais nobres deveres de fraternidade humana, porque a quase totalidade da Companhia de Jesus, né, jesuítas, no Velho Mundo, mergulhou num oceano de tricas políticas, muitas vezes rematadas em tragédias criminosas. Isso nós comentamos, né? Quer dizer, para conter a reforma protestante de Lutero, Calvino e outros, né, a Igreja chancelou a Companhia de Jesus, né, para reprimir esse avanço do protestantismo, né? E isso deu muito poder aos jesuítas, principalmente na Europa, em que eles, muito próximos do Papa, praticamente comandavam a Igreja Católica desse século e até o seguinte, né? Já aqueles que vieram para a América, não só para o Brasil, né? Esses tinham outros interesses próprios, não desvinculados da propagação do cristianismo. Ao contrário, a luta era para a divulgação do cristianismo, porém, no Novo Mundo, né? Para aqueles que não tinham nenhuma religião, no caso, os indígenas, né? Então, era uma outra forma de divulgação do cristianismo, né? Continue, mano. As guerras de natureza religiosa estavam longe de terminar, dada a rebeldia de todos os elementos. E foi com penosos esforços que os emissários do Alto conduziram as coletividades europeias ao Tratado de Westfália, em 1648, consolidando as vitórias do protestantismo
em face das imposições injustificáveis do jesuitismo. O esclarecimento desses povos, principalmente dos povos do norte da Europa, né, fortaleceu essa resistência ao poder absoluto do catolicismo, né? E nesse período que a gente chama de Renascença, ao longo de todo ele, né, praticamente no século XVI até o século XVIII, né, de 1501 até 1800 praticamente, né, o que se observa são movimentos sucessivos de valorização do indivíduo, né, do homem, valorização do homem. É todo um processo que leva séculos, né, mas de descobrimento da força do homem, do poder do homem, através da sua razão. Então, essa construção toda começou nesse período, né? E essa construção, essa libertação, né, intelectual, mental, ela ocorreu individualmente e coletivamente, porque o pano de fundo disso tudo eram os reis e a Igreja Católica. Os reis exercendo o poder absoluto, daí o nome absolutismo, né? E a Igreja impondo os seus dogmas, né? Essa dupla que exercia a força de imposição de ideias ao longo de toda a Idade Média e principalmente na Renascença, né? No Renascimento. E só que com o surgimento da burguesia, né? Burguesia, aqueles que praticavam comércio, moravam nos burgos, nas cidades, né? Economicamente, houve um aumento de poder e representatividade. E essa burguesia é que impôs essa resistência e esse questionamento a esses valores, né? Então, continua aqui, Emmanuel, falando das nações, né? A França e a Inglaterra. A esse tempo, a França já se encontrava preparada para o cumprimento da sua grande missão junto dos povos, e sob a influência do plano invisível, criavam-se os serviços benéficos da diplomacia. Nos bastidores da política administrativa, firmavam-se os princípios do absolutismo no trono, mas a sua grande alma coletiva, cheia de sentimentos e generosidade, já vislumbrava o precioso esforço que lhe competia no futuro, no porvir. Na França, né, o Luís XIV, o Rei Sol, né, Rei Sol, né? Ele colocava que ele era o Estado, ele era a França, né? E que os interesses dele se misturavam com os interesses da França, portanto, todos deviam servir a ele. Esse é o símbolo do absolutismo, né? Só que, como referência, foram criadas ideias, inclusive a partir da Inglaterra, né, de questionar esse poder absoluto, né? E é aqui que Emmanuel coloca: a seu lado, a Grã-Bretanha caminhava a passos largos para as mais nobres conquistas humanas. Extinta em 1603 a dinastia dos Tudors, eleva-se ao trono o rei da Escócia, Jaime I. Desejando reviver os princípios absolutistas, o descendente dos Stuarts inaugurou um período de nefastas perseguições, o qual foi intensificado por seu filho Carlos I, cujas disposições políticas se constituíam das mais avançadas tendências para a tirania. Rompendo com o parlamento e dissolvendo vezes consecutivas, viu o povo da capital inglesa de armas na mão em defesa dos seus representantes, ensejando uma guerra civil que durou vários anos e só terminada com a ação de Cromwell,
que, de acordo com o parlamento, estabelece a república da qual se torna o Lorde Protetor. Cromwell era um espírito valoroso, mas embriagado com o vinho sinistro do despotismo, foi também um ditador vingativo, fanático e cruel. Depois da sua morte, em face da incapacidade política do filho, verifica-se a restauração do trono com os Stuarts. O governo destes teria, porém, pouca duração, porque os ingleses, desgostosos com a administração de Jaime II e no seu tradicional amor à liberdade, chamam Guilherme de Orange ao poder. Guilherme de Orange, a Casa de Orange, Casa Laranja, né, era dos Países Baixos ali, eram todos, por relações de família, né, senhores de situações vizinhas, né. O parlamento redige a famosa Declaração de Direitos, definindo a emancipação do povo e limitando os poderes reais, elevando-se ao trono Guilherme III com a Revolução de 1688. A Inglaterra havia cumprido um dos seus mais nobres deveres, consolidando as fórmulas do parlamentarismo, porque assim todas as classes eram chamadas à cooperação e fiscalização dos governos. Então, o que existia no pano de fundo disto tudo, né? Eram os reis em seus poderes absolutos, né? Sendo agora pressionados por esse novo grupo social que eram os burgueses, detentores do capital, em quantidade expressiva, questionando esse absolutismo do rei. Por que o rei é que manda em tudo se nós é que trabalhamos, produzimos, né? Então nós queremos alguns representantes. Esses representantes formavam o parlamento, inicialmente na Inglaterra, né? A Inglaterra foi o berço dessa ideia de parlamentarismo, né? Parlamentarismo é falar, né? Parlar, né? Falar. Então, esses representantes começaram a influenciar cada vez mais e formalmente os reis, né? Que eram pressionados a compartilhar as suas decisões, né? Porque o princípio todo, né, a questão da razão coletiva, vocês já começam a perceber a formatação, né, do que vai levar a França, né, e a discussão toda dos iluministas e dos que criaram a enciclopédia, os pensadores, nas novas formas de governo, não mais através do rei absoluto. Continue, mano. Refúgio da América. Considerando o movimento das responsabilidades gerais e isoladas, o plano invisível, sob a orientação de Jesus, conduzia para a América todos os espíritos sinceros e trabalhadores que não necessitassem de reencarnações ao mundo europeu, onde indivíduos e coletividades se prendiam cada vez mais na cadeia das existências das provações expiatórias. Então, veja, até para a gente mesmo, nós, né, nos libertarmos para se deslocar para novas moradas, né, ainda que na própria terra, né, o que se observa é essa quitação dos compromissos graves, né? E como é que nós quitamos os compromissos graves com a sociedade, né? Verificando os nossos interesses. Enquanto estamos nas disputas materiais de poder, família, matéria, estamos fadados a continuar naquele grupo, né? O que, para muitos da Europa, né, já haviam conseguido se libertar disso e, para dar continuidade à própria evolução, foram deslocados para as Américas, né?
E veja, eu sei que a gente acaba sempre jogando no Brasil, mas é para as Américas, América do Norte, América do Sul, né? Porque é um mundo novo, é uma nova oportunidade. Continua, Emmanuel. Para o hemisfério do Novo Mundo, afluíam todas as entidades conclamadas à organização do progresso futuro. Muitas dessas personalidades haviam adquirido o senso da fraternidade e da paz depois de muitas lutas no antigo continente. Exaustas de procurar a felicidade nos limites estreitos dos sentimentos exclusivistas, sentiam no íntimo as generosas florações de reformas edificantes, compreendendo a verdadeira solidariedade na comunidade universal. Foi por esta razão que, desde os seus primórdios, as organizações políticas do continente americano se tornaram baluartes de paz e fraternidade para o orbe inteiro. É que a permanência no seu solo e nas luzes ocultas do seu clima social era considerada por todos os espíritos como uma bênção de Deus, em face das sucessivas inquietações europeias. É claro que nós aqui no Brasil estamos distantes da problemática europeia, né? Que mesmo hoje, mesmo no século XXI, né? Em que muitas ideias aqui discutidas foram implantadas, há um sentimento divisionista muito forte naquela região. Tanto que, se num primeiro momento foi criado o mercado comum europeu, a tentativa de unificação das moedas e tudo mais, logo em seguida começam movimentos de independência, de autonomia, justamente por predominar a diferença, né? E é muito comum, né, na Europa o preconceito, né, a discriminação por conta do seu país de origem, né? Por quê? Porque existe um histórico que está presente até hoje de disputas, de interesses, né? E isto intoxica as relações. Nós, felizmente, distantes disso, somos beneficiados, até pela ignorância, né? De estarmos num local em que essas variáveis não compõem o nosso cotidiano, né? Ninguém está aqui disputando com preconceito com países vizinhos, né? Apesar da Guerra do Paraguai e seus reflexos, mas é muito, muito, muito menor esse tipo de preconceito entre países do que na Europa. E mesmo entre nós brasileiros com um país de proporções continentais, né? É de se surpreender que com todos esses estados distintos se mantenha a união. Por isso que é importante nos dias de hoje mantermos todas as ideias sempre pensando num Brasil único, né? Brasil só, né? Sem alimentar qualquer tipo de ideia separatista, divisionária, preconceituosa, né? Por quê? Porque isso vai despertar em nós atitudes e pensamentos que estamos tentando modificar. Não que sejamos melhores, né? Não é nada disso, mas é que esses sentimentos eles estão abafados, esse comportamento está sendo remodelado, né? E podemos perder essa oportunidade se alimentarmos ideias de rancor, ódio e divisão. Continuando aqui. Os enciclopedistas. O século XVIII iniciou-se entre as lutas igualmente renovadoras, mas elevados espíritos da filosofia e da ciência
reencarnados particularmente na França, iam combater os erros da sociedade e da política, fazendo sossobrar os princípios do direito divino, em nome do qual se cometiam todas as barbaridades. Vamos encontrar nessa pleiade de reformadores os vultos veneráveis de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, D'Alembert, Diderot, Quesnay. Suas lições generosas repercutem na América do Norte, como em todo o mundo. Entre cintilações do sentimento e do gênio, foram eles os instrumentos ativos do mundo espiritual para a regeneração das coletividades terrestres. Historiadores aqui, de uma característica mania de sensacionalismo, não se pejam de vir a público asseverar que esses espíritos estudiosos e sábios se encontravam a soldo de Catarina II da Rússia, financiados, e dos príncipes da Prússia, contra a integridade da França. Mas semelhantes afirmativas representam injúrias caluniosas que apenas afetam os que as proferem, porque foi dos sacrifícios desses corações generosos que se fez a fagulha divina do pensamento e da liberdade, substância de todas as conquistas sociais de que se orgulham os povos modernos. Essas personagens históricas, nós vamos ver na semana que vem, elas criaram a enciclopédia, O que é enciclopédia? É esse conceito mesmo que nós temos hoje, Porque não existia da forma e na extensão que nós conhecemos naquela época, Então, é uma enciclopédia, um grande dicionário de A a Z, em muitos volumes, que foi escrito gradativamente para sintetizar os conhecimentos até então de todos os assuntos, Demorou mais de 20 anos para chegar até a letra Z, E dentro desses detalhes se falavam de todos os assuntos, de ciência, política, liberdade de expressão e tudo mais. Dado o horário, interromperemos agora, mas na semana que vem nós retomamos as características da enciclopédia. Ok? Prazer em revê-los e até mais. Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam em paz com seus familiares e amigos. Nós vamos dar continuidade nesta palestra doutrinária, iniciando pela prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A gente tem estudado nas nossas últimas palestras um tema que Kardec abordou na Revista Espírita de 1864, no mês de setembro, e trata sobre a influência da música sobre os criminosos, os loucos e os idiotas. Kardec inicia esse conteúdo
tratando de experiências relatadas com criminosos em um presídio, com pessoas em um manicômio e com uma espécie de agricultor que sofre de idiotia. Em todos os casos, ele demonstra como a música toca as fibras mais íntimas de cada ser e como essa aproximação com aquilo que tem de mais belo, com aquilo que tem de mais sutil, com aquilo que tem de mais harmônico do que está no conteúdo da música, ela traz algum tipo de reconforto, algum tipo de melhoria e até algum tipo de diminuição do estado psicológico ou desequilibrado que essas pessoas possam vir a ter. Isso é abordado por um cientista que aparentemente não é um espírita e está até fazendo algum tipo de sarcasmo ou crítica a essa ideia. Mas os próprios dados e o próprio relato que esse artigo dito científico traz mostram o quanto a música influencia, né? E como ela pode ser benéfica no tratamento dessas enfermidades, seja enfermidades de cunho moral, psicológico ou até mental. Kardec então dá continuidade, a gente vai dar continuidade à leitura, abordando a partir daqui, a partir dos conceitos vistos nessas 3 últimas palestras que a gente abordou, a partir desse início de conteúdo, Kardec passa então a analisar os dados e a analisar como a doutrina espírita vê esses dados. Então, vamos à leitura. Deixamos aos leitores o cuidado de apreciar os fatos acima relativos à loucura. Sem a menor dúvida, é a mais amarga crítica aos alienistas que só conhecem as duchas e a camisa de força. O Espiritismo vem lançar uma luz completamente nova sobre as doenças mentais, demonstrando a dualidade do ser humano e a possibilidade de agir isoladamente sobre o ser espiritual e sobre o ser material. O número incessantemente crescente dos médicos que entram nessa nova ordem de ideias necessariamente trará grandes modificações no tratamento dessas espécies de afecções. A abstração feita da ideia espírita propriamente dita, a constatação dos efeitos da música em semelhantes casos é um passo na via espiritualista, da qual os alienistas, em geral, se afastaram até hoje com grande prejuízo para os doentes. O efeito produzido sobre os idiotas e os cretinos é ainda mais característico. Quase sempre os loucos foram homens inteligentes. Entretanto, isso não se dá com os idiotas e os cretinos, que parecem votados pela própria natureza a uma nulidade moral absoluta. O espiritismo experimental vem também aqui lançar à luz, provando pelo isolamento do espírito e do corpo que se trata geralmente de espíritos desenvolvidos e não atrasados, como se poderia supor, mas unidos a corpos imperfeitos. Pela igualdade de inteligência, a diferença entre o louco e o cretino é que o primeiro, no nascimento do corpo,
é provido de órgãos cerebrais constituídos normalmente, mas que, mais tarde, se desorganizam, ao passo que o segundo é um espírito encarnado num corpo cujos órgãos, atrofiados desde o princípio, jamais lhe permitiram manifestar livremente o pensamento. Ele está na situação de um homem forte e vigoroso a quem tivessem tirado a liberdade de movimentos. Tal constrangimento é para o espírito um verdadeiro suplício, porque ele não deixa de ter a faculdade de pensar e sente como espírito a abjeção em que o coloca sua enfermidade. Suponhamos então que, em dado momento, por um tratamento qualquer, se possam desligar os órgãos. O espírito recobraria a liberdade e o maior cretino tornar-se-ia um homem inteligente. Seria como um prisioneiro saindo da prisão ou como um bom músico diante de um instrumento completo, ou ainda como um mudo recuperando a palavra. O que falta ao idiota não são, pois, as faculdades, mas as cordas cerebrais correspondentes a essas faculdades para a sua manifestação. Na criança, normalmente constituída, o exercício das faculdades do espírito leva ao desenvolvimento dos órgãos correspondentes que nenhuma resistência oferece. No idiota, a ação do espírito é impotente para provocar um desenvolvimento que ficou em estado rudimentar, como um fruto abortado. A cura radical do idiota é, pois, impossível. Tudo quanto se pode esperar é uma ligeira melhora. Por isso, não se conhece nenhum tratamento aplicável aos órgãos. É ao espírito que se tem de dirigir. Estudando as faculdades cujo germe se descobre, há que provocar o seu exercício da parte do espírito, e então, se ele superar a resistência, poder-se-á obter uma manifestação, se não completa, ao menos parcial. Se há um meio externo de agir sobre os órgãos, é, sem dúvida, a música. Ela consegue abalar essas fibras entorpecidas como um grande ruído que chega aos ouvidos de um surdo. O espírito com isso se abala como numa lembrança e sua atividade provocada redobra os esforços para vencer os obstáculos. Para aquele que no homem vê apenas uma máquina organizada sem levar em conta a inteligência que preside a atividade desse organismo, tudo é obscuridade e problema nas funções vitais. Tudo é incerteza no tratamento das afecções. Eis porque, o mais das vezes, não se ataca de frente o mal, pois, mais do que isso, tudo são trevas nas evoluções da humanidade, tudo é tateamento nas instituições sociais. Por isso, tantas vezes se toma o caminho errado. Admitir, apenas a título de hipótese, a dualidade do homem, a presença de um ser inteligente, independente da matéria, pré-existente e sobrevivente ao corpo, que, para este, é apenas um envoltório temporário, e tudo se explica. Por experiências positivas, o Espiritismo faz desta hipótese uma realidade, relevando
revelando-nos a lei que rege as relações do espírito e da matéria. Então, o que a gente tem até aqui nesse trecho de leitura que a gente fez até agora, né? A música, ela toca nas fibras espirituais adormecidas. Só que para aquele que é cético, para aquele que não acredita que existe uma dualidade, ou seja, duas partes formando um todo no ser humano, isso fica meio distante. Para toda pessoa que considera que tudo que são sentimentos, ideias, inteligências e pensamentos se resume a ações ou reações químicas no organismo, você acreditar que há alguma coisa separada desse organismo que não sejam essas reações químicas acaba ficando difícil. Porém, se todas essas coisas são simplesmente reações químicas, a cura dessa idiotia, dessa cretinice ou até mesmo da loucura estaria relevada, né, estaria relegada a alguma substância que você conseguiria construir num laboratório e ministrar por uma injeção, por via oral ou por qualquer outro motivo, até mesmo por uma via cirúrgica, e colocar essa substância dentro do aparelho, que seria no caso o corpo humano, e fazer com que esse aparelho voltasse a funcionar. Essa teoria ela é tão absurda que não existe, pelo menos que eu conheça, nenhuma instituição séria que pesquisa uma solução para a loucura, para a idiotia ou mesmo para a criminalidade e a violência baseada em alguma fórmula, vamos colocar assim, uma fórmula do amor ou uma fórmula da paciência ou algum composto químico que pudesse dar essa melhoria tão desejada para a sociedade. Se isso é inviável do ponto de vista lógico e se não tem ninguém colocando dinheiro nessa busca porque acha que essa busca é infrutífera ou muitas vezes tem certeza de que essa busca seria infrutífera, só nos resta acreditar que toda a inteligência, todos os sentimentos e todo esse conjunto de coisas não palpáveis que nos formam o caráter estão em algum ponto. Se esse ponto não é a matéria, há que ser um outro ponto nesta dualidade matéria e espírito que nos forma. Dito isso, se essas potencialidades estão no espírito, é lógico que o tratamento que você precisa dar para a loucura, para o desequilíbrio, para a criminalidade, também é um tratamento que você tem que dar para o espírito e não para o corpo. E é nesse sentido que Kardec está nos alertando. Coloquemos assim, se você macerar o corpo, o que é macerar? É maltratar. Né? Então, se você maltratar o corpo, eliminasse as tendências criminosas, a gente já teria resolvido o problema da criminalidade e da violência na humanidade, porque não é de hoje que a gente tortura, maltrata, bate, prende e faz todo tipo de atrocidade em busca de tornar mais dócil o criminoso. Né? Se prender, né, atar com camisas de força, se agredir com jatos d'água e choques elétricos resolvessem os problemas mentais, a gente já teria resolvido boa parte dos problemas mentais, porque a gente está fazendo esse tipo de atuação, esse tipo de coisa há muito tempo. Se a química e os remédios fossem resolver questões como a idiotia, a loucura ou mesmo a cretinice, a gente também já teria feito grandes progressos de solução e cura nessas áreas, uma vez que já faz tempo que a gente vem aplicando doses, muitas vezes cada vez mais cavalares a essas pessoas, né? Doses muito potentes, em busca de torná-las mais harmônicas, e tudo que a gente consegue, ou tem conseguido fazer, é dopá-las e torná-las inolentes, né? Inoperantes. Elas acabam não tendo vida ou tendo uma vida vegetativa, já que estão sempre sob forte influência de algum tipo de medicamento.
Então, também não é pela química. O que esse estudo e essa análise que Kardec está colocando para que a gente analise, ele revela é que algo que também não é material, ou seja, algo que você consegue verificar que a pessoa ouviu ou percebeu as vibrações da música, mas você não sabe exatamente como que essas vibrações estão agindo no íntimo dessa pessoa, porque você não tem como medir, você sabe que ela está agindo, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem equipamentos e ressonâncias magnéticas que mostram que a música ela faz com que determinadas partes do cérebro entrem em atividade, né, e tenham movimentação de neurônios por conta desse padrão vibratório que a gente está recebendo. Então você sabe que isso está acontecendo, mas você não sabe exatamente como. O que o Espiritismo traz para a gente é essa revelação, porque quando você isola, quando Kardec quer dizer isolar o espírito do corpo, ele está falando em você pegar, por exemplo, uma criatura que na vida ela tem uma situação de idiotia ou de cretinice e trazer esse espírito por evocação para que ele se manifeste, e você vai perceber que por trás daquele corpo defeituoso tem um espírito inteligente. É sobre isso que Kardec está tratando, é sobre isso que a gente está estudando. Então, o que a gente precisa compreender é que, além da matéria, existe um espírito, e esse espírito pode ser influenciado pela música, e através dessa música você pode exercitar habilidades e potencialidades desse espírito que podem melhorar a situação dele enquanto desequilibrado no planeta ou na situação de encarnado. Isso é muito claro na melhoria que a música provoca em presidiários, isso é muito claro na melhoria que a música provoca em loucos e naqueles que nasceram com algum tipo de deficiência ou idiotia que impedem, por exemplo, que um bom músico toque, mesmo que ele tenha um violão, se esse violão está sem cordas, como a gente já conversou em palestra anterior. Então é isso, quero que a gente pense bem a respeito dessas potencialidades da alma e dessa dualidade em separado do que é corpo, do que é matéria e do que efetivamente é limitação do corpo e do que efetivamente é limitação do espírito. Separe essas duas coisas e trabalhe com essas duas coisas em desenvolvimento de um ser integral. Eu fico por aqui nessa palestra, a gente vai continuar esse estudo numa próxima palestra. O texto ainda não acabou, ainda tem bastante coisa para a gente analisar, ler e discutir, e a gente volta a se encontrar no próximo episódio. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Fiquem em paz, uma boa semana a todos, a gente se vê na próxima.